Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica de olhos soft e super fácil de você fazer e muito prático, com pouquíssimos produtos e produtos acessíveis, baratex, que a gente gosta. E aliás, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, já deixa o seu like e não esquece de deixar o seu coração nos comentários. E gente, essa pele que vocês estão vendo, eu já mostrei pra vocês aqui no meu canal, que é a pele de porcelana. Então, se você não assistiu, o link do vídeo tá na descrição aqui desse vídeo ou aqui em cima na tag. Então, é só você dar uma olhadinha que o vídeo tá lindo e belo pra você assistir no canal. Vamos iniciar esses olhos. Pra gente iniciar o olho, o primeiro passo muito importante é a gente neutralizar a região da nossa pálpebra, tanto o nosso côncavo quanto a nossa pálpebra. Então eu venho com um pincelzinho língua de gato e um corretivo, o mesmo corretivo que eu usei na pele, que é um corretivo camuflador, na cor salmão. Primeiro passo, a gente vai neutralizar a nossa pálpebra. Então eu venho aplicando esse corretivo na cor salmão em toda a minha pálpebra móvel e o meu côncavo, até a delimitação da sobrancelha. Por que a gente faz isso? Para ela pigmentar melhor a sombra que a gente vai passar por cima. Isso é fundamental, viu, gente? Sempre quando for aplicar uma sombra nos olhos, aplica com corretivo em creme ou com a basezinha, o que você tiver em melhor acesso. Olha a diferença de um olho pro outro, né? Choquem-se. Pois é. A mesma coisa do outro lado. Agora a gente tira o excesso desse produto com a esponjinha. Tô utilizando a esponjinha da Mari Saad. E agora um truquezinho que ele já é um pouquinho antigo, várias pessoas já conhecem, mas talvez você ainda não saiba disso. Eu vou pigmentar primeiro a minha sombra com um batom líquido por baixo. Você pode utilizar sombra líquida. Hoje nós temos no mercado as sombras da Bruna Tavares, as sombras líquidas, que elas são maravilhosas. Você pode aplicar elas sozinha ou aplicá-las antes de uma sombra em pó. Então, como eu estou sem as minhas sombras aqui, vou aplicar para vocês com o batom, com essa dica maravilhosa. Peguei esse batom da Max Love na cor 321, que é uma corzinha mais nude, com um pincelzinho lápis pequeno, aplicando com batidinhas em toda essa região rente aos meus cílios. Por que eu aplico primeiro um produto líquido para depois vir com o pó? Porque o produto em pó, às vezes a pigmentação fica muito clarinha e o produto líquido ou em creme antes vai ajudar com que pigmente melhor esse produtinho, essa sombra. Por isso que esse é um dos truquezinhos dos maquiadores, que a gente aplica sempre um produto em creme ou líquido para que pigmente melhor a nossa sombra em pó depois. Para utilizar como sombrinha em pó, eu vou utilizar esse quarteto da Dylos e eu vou utilizar essa corzinha mais marronzinha que tem aqui para estar fazendo a aplicação do produto em pó. Então eu volto com um pincelzinho lápis e vou aplicar na parte de baixo. Apliquei aqui na parte de baixo, agora eu vou começar com essa sombra na região da minha pálpebra móvel. Agora eu vou fazer a parte de cima dos olhos, vou utilizar um pincelzinho de esfumar mais gordinha, o mesmo produtinho de batom líquido que eu utilizei embaixo. Pego um pouquinho desse produto, venho dando batidinhas do cantinho em toda a região da minha pálpebra móvel. E eu venho até o ponto alto do meu olho. Dica importante para tudo que você está fazendo e presta atenção nessa dica. O que é ponto alto do olho? Se você é aquela pessoa que sofre com aquele problema de aplicar uma sombra e quando você abre o olho a sombra some, anota essa dica que ela é justamente para você. O ponto alto do nosso olho é justamente o limite aonde a nossa sombra vai poder chegar. Então o ponto alto ele é sempre medido do centro do nosso olho. Então qual que é o ponto alto do meu olho? É justamente esse aqui que eu acabei de pintar. Não foi proposital. Não foi proposital. A partir disso, entende-se que você aplica um pouquinho da sombra no cantinho do seu olho, no final do seu olho, aplica uma bolinha no centro aqui do seu ponto alto e você sabe que a sua sombra, o limite aonde você vai chegar com o seu esfumado é nesse ponto alto. E aí quando você fechar o seu olho e você abrir, você
ainda consegue ver essa sombra. Mas existe uma dica muito importante, que é sempre você esfumar, fazer a transição correta do seu esfumado. Isso é uma dica que eu vou trazer exclusiva em um próximo tutorial. Então, vou deixar um spoiler aqui pra vocês. Apliquei a sombra em toda a região da minha pálpebra móvel, a sombra na parte mais líquida. E agora eu venho aplicando a sombra em creme. Então, vou utilizar um pincelzinho um pouquinho mais fofinho. E vou utilizar esse tomzinho um pouco mais rosadinho da sombra da Dylos. Venho aplicando com batidinhas de fora pra dentro. E não se esqueça, pincel não é caneta, então esse pincel sempre tem que ter produto nele, tá bom? Deposita a sombra no cantinho do olho e vem esfumando as bordinhas dela até o ponto alto da sua sombra e de encontro com o comecinho do seu olho. Sempre esfuma bem. Isso vai ajudar bastante com que fique bem uniforme o seu esfumado. Gente, essa sombra é tudo pra mim. Agora eu venho com um tomzinho mais claro do quartetinho da Dylos. Eu venho com esse tomzinho, com esse pincel, um pincelzinho mais de aplicação de sombra. Venho com ele e venho depositando ele, ó. Eu venho do centro do meu olho até o começo do meu olho, depositando esse produtinho. Tô fazendo essa sombrinha um pouquinho mais opaca. A mesma coisa do outro lado. Venho aplicando essa sombra até o comecinho do olho. Só volta com outro pincelzinho para dar um acabamento nesse esfumado. E um iluminador que a gente gosta de um Glotion, né, meu povo? O iluminador que eu vou utilizar vai ser esse, Faces da Lua, da Dylos, com um pincelzinho língua de gato bem fininho. Então eu pego um pouquinho desse iluminador, eu vou aplicar ele só no comecinho aqui do meu olho. Esse pinguinho de luz aqui no olho é bem opcional se você gosta ou não. Eu amo, sou apaixonadíssima. E um pouquinho embaixo. A mesma coisa do outro lado. E agora é só a gente aplicar o nosso cílião e sair arrasando. Ai, meu Deus, caiu o brinco. Misericórdia. E agora eu vou fazer a sobrancelha, que é pra deixar a sobrancelha maravilhosa. A sobrancelha eu vou preencher ela de uma forma um pouquinho mais natural. Eu vou aplicar ela com um pouquinho de corretivo cremoso. O corretivo na cor Ebony, da Maquiê. Com um pouquinho do corretivo líquido Aquarela da Natura na cor L20. Por que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar a misturinha dos dois para deixar uma pastinha para minha sobrancelha que eu vou aplicar direto com o aplicadorzinho de sobrancelha. Pego um pouquinho do produtinho, apliquei esse produtinho no meu pincel e agora eu venho escovando a minha sobrancelha. Como a minha sobrancelha ela é bem pigmentada, mais escura que o tom do meu cabelo, então eu deixo ela um pouquinho mais clara. Mas isso é óbvio, é opcional, né, meu povo? Aplico ela pra cima, quase que um brow lamination, e venho só com o excesso que tá na minha pontinha, preenchendo aqui o meu comecinho, que eu tenho um pouquinho de falha no meu comecinho. É uma sobrancelha mais natural, não é nada muito carimbado, não é aquele aspecto de micropigmentação, então eu deixei ela um pouquinho mais natural, mas é óbvio, sou adepta de todos os jeitos. Eu amo também aquele mais formal, um pouco mais delimitado, bem desenhadinho, sou apaixonada. Agora, para aplicar os nossos cílios, para ficar com um cílio maravilhoso, eu venho com uns cílios. É muito importante você medir esses cílios antes nos seus olhos. Então você pega no centro dele e aplica, fazer bem de pertinho, e você aplica no centro do seu olho para você ver se ele vai ficar no tamanho ideal, se você não precisa cortar algum pedacinho desses cílios. A colinha que eu vou utilizar vai ser a colinha da Atelier Paris. Amo essa cola, mas nas nacionais também curto bastante a colinha da Ruby Kiss, da Kiss New York, eu acho maravilhosa. Eu vou aplicar essa colinha eu vou aplicar bem rente à raiz dos meus cílios. E eu vou deixar ela agindo por
60 segundinhos, que é o tempo dela ter uma aderência nessa raiz para que a gente aplique direto nos olhos. E agora, pra gente aplicar esses cílios, a gente pega no centro dos cílios e aplica no centro do nosso olho, rente à raiz dos nossos cílios. A gente percebe que os cílios ele ficam meio aberto, né? Meio espatifadinho. Então a gente vem com a ajuda de um pincelzinho, um pincel de precisão, só ajudando. Se você tiver unha grande, assim como eu, você pode ir direto com a sua unha. E aí você só vem ajeitando a pontinha no final e a pontinha no começo. Gente, para tudo. Olha a diferença que um cílios não faz na maquiagem, né, Brasil? Precisa aprender todas as dicas de cílios. E agora, pra gente finalizar essa nossa make, eu venho com uma máscara de cílios. Eu vou estar utilizando a Explosion Effect da O Boticário. Tiro o excesso do aplicador pra gente não vir aquele mundo de cílios, de máscara de cílios. E venho unindo o cílios natural com o cílios postiço. Eu venho bem na raizinha dele, só para unir esses cílios, para ele ficar bem uniforme. Dou uma leve pintadinha aqui na parte dos meus cílios inferior, só para tirar aquele excesso de produtinho. Pode demitir. Calma aí. Pode demitir essa maquiadora. Gente, olha o que eu fiz aqui. Deixei borrar um pouquinho da minha máscara de cílios. Vou vir com um cotonete, tiro suavemente esse excesso de produtinho que eu deixei borrar. Tiro o excesso dele. E agora eu venho com um pincelzinho, o mesmo que eu apliquei o corretivo cremoso, e venho dando batidinhas aqui em cima dessa região. Deu essa batidinha, agora é só vir com a esponjinha e um pouquinho de pó translúcido. E dá só uma depositada desse pó translúcido aqui onde a gente aplicou o corretivo. E tá pronto! Salvamos a maquiagem. E esse foi o resultado da nossa make dos olhos soft. Uma maquiagem super purinha que você pode utilizar em várias ocasiões e com produtos super acessíveis que você pode ter até dentro da sua maleta, do seu estojo de maquiagem. Gente, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal para vocês receberem sempre vários conteúdos. E não esqueça de me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Deixe o seu like, o seu coração. Um grande beijo e até a próxima.